Olá, pessoal! Vou dar uns minutinhos aqui para quem for entrando, ficar à vontade. Lembrando que a nossa live vai ficar gravada. Prazer, eu me chamo Kelly, para quem não me conhece. Sou professora de Educação Física. Atualmente eu trabalho como personal trainer e sou licenciada e especialista também do método Low Pressure Fitness, né, o famoso LPF. Para quem não conhece, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que é o LPF. E a nossa live vai explicar como vai decorrer, né, o nosso desafio, né, que vai começar no próximo dia 4/11. E eu vou explicar então como faremos, né, esse desafio. Vou falar sobre as aulas que iremos ter nesse desafio, que será o LPF, né, o treino funcional para fazermos em casa. E também um planner eu vou disponibilizar no nosso grupo oficial, né, lembrando que aquele grupo é apenas para informações, né, e quem estiver conosco no nosso desafio, né, vai receber tudo isso. E ainda teremos sorteio ao final dele, né, com alguns brindes, que na verdade eu considero presentes, né, porque são 3 coisas que eu vou explicar mais pra frente, né, vou dizer o que muito especiais para todos vocês. Então, mas vão ter algumas regrinhas, né, para vocês poderem participar. Então, vou dar início, né, falando então sobre o que é o LPF. O LPF, para quem não conhece, é um método de treinamento, né, onde a gente une, né, treinamentos como postural, né, treinos de postura, baseado no RPG. Trabalhamos também respiração, então, onde trabalhamos padrão respiratório. E fazemos o vácuo abdominal. Não sei se é todo mundo que conhece o que é vácuo abdominal, né? Mas é quando a gente faz aquela sucção da barriga, né? Então, hoje é mais comum, né, a gente vê aqui na internet, né, as pessoas praticando. Mas também quero deixar o alerta que nem tudo que a gente vê o pessoal fazendo é LPF, tá? Então, para poder desenvolver o LPF, a gente passa por uma formação especializada, tá ok? E aí, então, dentro do desafio, nós iremos ter uma aula por semana do método do LPF, certo? E as aulas de LPF vão ocorrer todas as terças-feiras, às 19h30, como hoje, tá? Então, para quem não puder participar das aulas ao vivo, vou deixar gravado, vou disponibilizar no nosso grupo oficial, né, do desafio, e aí vocês vão poder acompanhar, né, vai ficar disponível, na verdade, por 7 dias, tá? A aula tem a duração de 45 minutos, então a nossa primeira aula vai ser um passo a passo ensinando como funciona, na verdade, o método. Tá ok? E aí dentro do LPF, né, através dele, ter vários benefícios. E um deles, né, também não é tão conhecido ainda, né, pelas mulheres. A gente consegue auxiliar, né, num tratamento de diástase, né? Aliás, na verdade, não são todas as mulheres que sabem o que é diástase, né? Diástase é uma condição onde ocorre a separação do músculo do reto abdominal, certo? E é muito comum, né, depois da gestação, algumas mulheres, né, terem diástase. Não são todas as mulheres que vão ter diástase, tá? E essa condição, né, ela pode implicar, né, em algumas coisas, como dores na lombar, pode levar a um quadro de escape de xixi, que depois pode virar uma incontinência urinária, e aí vai, né, só aumentando mais esse problema, certo? E aí, então, o LPF, ele ajuda nessa reabilitação, né? Então, o meu foco hoje são mulheres, né? Não só mulheres que estão no pós-parto, mas mulheres também que já tiveram filhos, ou também que não tiveram filhos, mas que com o decorrer da idade, vamos perdendo essa função do músculo, né, do assoalho pélvico, dos músculos profundos também do abdômen, tá? Então é bem interessante, tá? O método não é só para isso. Então, como eu falei, como ele une técnicas de respiração, padrão respiratório, a gente consegue ter vários benefícios. Dormir melhor, né? Melhora a saúde mental, pode ser um grande auxílio também no tratamento de depressão, prisão de ventre, aquela pessoa que, né, tem muitas mulheres, né, que eu vejo que sofrem, né, com prisão de ventre, ou então que já tem um escape de xixi, independente se ela já teve filho ou não. Esses escapes começam bem pequenininho, daqui a pouco eles vão aumentando, e tem muitas mulheres que não deixam de lado, preferem não ainda resolver logo no início, e depois isso só vai aumentando e acaba sendo bem prejudicial para as mulheres. Tá? Então, o LPF também auxilia nesse tratamento. Claro que quando a pessoa já relata esse problema, já um quadro mais grave, a gente orienta que ela procure um especialista, uma fisioterapia pélvica ou um médico, que aí ele vai conduzir o tratamento melhor, né, mais adequado para essa pessoa. Falei um pouquinho do LPF, falei como nossas aulas, né, vão ocorrer. Então, será uma aula por semana. Todas as pessoas que passam a fazer, né, o método, a gente aconselha que elas façam uns 5 minutos diário do LPF, tá? E como que funciona isso? Então, a partir da aula que a gente faz, vocês já vão aprender um pouco o que é o LPF, alguns exercícios respiratórios,
uma aula, no caso, seria até pouco pra gente já iniciar ali com o vácuo abdominal. Mas como é um desafio, como nós temos, né, um tempo mais, né, justo, a gente vai iniciar a prática, e aí a partir dessa aula vocês já podem manter os dias seguintes fazendo 5 minutos a partir daquela aula que nós iremos iniciar, tá? Pode ser qualquer horário, mas citamos, né, a preferência por fazer ali logo quando acorda. Depois eu vou explicar melhor junto ali, né, com o nosso planner, da nossa rotina de hábitos saudáveis, que eu montei aqui especialmente para o nosso desafio. E então ali vocês vão fazer o horário que caber, né, para vocês. De preferência, longe das refeições. Se fizer, eu fiz uma refeição, eu tenho que esperar quanto tempo para poder fazer os 5 minutos. O ideal é que vocês esperem aí cerca de 1 hora e meia, mais ou menos, para poder realizar então os 5 minutos. Como a gente movimenta bastante o abdômen com a respiração, né, com as respirações e o vácuo abdominal, é bem incômodo, né, então fazer assim nos horários próximos das refeições, certo? Sobre o LPF, então, deixa eu ver se eu não pulei alguma coisa importante que precisa ser dito. Seguindo, falei do LPF. Então, dentro do desafio, teremos também o treino em casa, tá? O treino em casa é para aquela pessoa, né, aquela mulher que ainda não treina, ou então tá parada e tá ainda ali pensando em voltar com a rotina, né, do exercício físico. Então, eu vou deixar disponibilizado um treino, né, um treino 1, serão 2 treinos. O treino 1 ficará disponibilizado já no início do desafio, tá? Um treino rápido, simples. Não vou fazer um HIIT, né, porque eu não sei a condição física de cada uma. A gente pode, se vocês quiserem, entrar em contato, né, me mandar um WhatsApp, falar, olha, eu gostaria de um treino mais intenso, né, a gente pode até modificar esse treino, mas a princípio vai ser um treino só. E aí o treino 2, eu quero já um treino um pouquinho mais exaustivo, né, e gostaria muito que vocês fizessem ali, né, em média de 3 vezes por semana, né, de preferência, né, seria o mínimo, mas se não for possível, aceito 1, 2 vezes, mas gostaria muito que vocês se esforçassem para poder fazer ali o meu mínimo, que é 3 vezes por semana. Tô vendo que mais pessoas estão entrando, fico feliz, sejam bem-vindas. Agradeço já, então, a presença de vocês aqui. E quem quiser, pode me mandar, né, alguma dúvida, sugestão também. Sejam bem-vindas, certo? Voltando, então, do treino, né? Após 15 dias, eu vou disponibilizar o treino 2, tá? Então, esse treino um pouquinho mais, aí, com uma intensidade maior, tá certo? E do treino em casa, esqueci. Tava esquecendo já de falar. Quem já treina, né, então assim, eu já treino, eu já faço academia, então o desafio, né, não tem por que eu fazer. Não, porque é a questão do hábito que a gente vai criar juntas, ver se vocês vão ver no planner, e a questão do hábito e o LPF, para quem ainda não conhece, né, muitas pessoas, né, que já me seguem há algum tempo, já tiveram curiosidades, às vezes me procuraram, mas acabaram não, né, por algum motivo ou outro, não acabaram tendo a oportunidade de fazer, de vivenciar o que é o LPF. Então, essa é uma grande oportunidade, tá? E aí, quem já treina, vocês podem manter o treino de vocês e incluir o LPF, tá? O LPF, ele vem como um complemento da nossa rotina de exercícios. Além de ser um complemento, ele pode ajudar também no desempenho, tá? Então, para quem é praticante de algum esporte, ou então como só um relaxamento, ele é muito bem-vindo. Esses 2 treinos, ele ficará disponível depois, pelo período todo ali do desafio. Não vai ser igual a nossa aula de LPF, que vai ficar disponível só por 7 dias, tá? Aí, então, teremos sorteios de brindes ao final. Como eu citei lá no começo, eu consegui, né, com algumas parceiras, 3 presentes, né, especiais para vocês. Eu considero como presente, porque são 3 coisas bem legais e gostosas também, né, de se fazer. Então, primeiro é uma reflexoterapia facial. Depois temos também o sorteio de uma drenagem linfática e uma consulta nutricional. Então tem como não ser um presente, né, para vocês, é um grande presente. E são 3 profissionais, cada uma na sua área, são 2 fisioterapeutas. A Renata, que vai realizar a reflexoterapia facial, ela é fisioterapeuta e osteopata, que também é outra área que eu admiro muito e está muito próxima, muito ligada ali com o LPF, no exercício físico em geral. Quando se fala e se trata de corpo, é muito amplo, uma área agrega a outra, na verdade. E a segunda, a drenagem linfática, é a Ariane, profissional dermatofísio. E a terceira é a Cristiane, que é nutricionista, colega minha também, que aceitou essa parceria de estarmos juntas aqui nesse desafio. E elas são excelentes profissionais e, além de tudo, bastante humanas, né? Elas também têm esse olhar do humanizado, do atendimento humanizado, né? Que hoje e daqui pra frente a gente vai falar muito sobre isso. Então, são esses presentes que eu tenho pra vocês no final do nosso desafio. Além disso, né, para poder participar, claro, né, que também nem tudo pode ser assim, né, de mão beijada, né, para vocês poderem participar do sorteio, vocês terão que fazer o desafio. Então, será aceito quem fizer as 4 aulas, pode ser depois, as aulas gravadas, não tem problema, mas daí vocês vão ter que registrar de alguma maneira, pode ser foto, pode ser vídeo, o treino
o LPF, o treino em casa, ou para quem já treina na academia, faz o registro, faz um videozinho, da maneira que vocês preferirem. E o planner tem que estar preenchido. Aliás, eu tinha feito a cópia dele. Depois o meu assessor vai trazer essa cópia para mim, para eu mostrar direitinho como vai funcionar no nosso planner. Então vai ser aceito quem fizer lá tudo direitinho. E postar também. Então toda segunda-feira vocês irão postar. Vou abrir o grupo, a gente vai ter um outro grupo oficial. E aí vocês vão dentro desse grupo poder postar, né, fazendo as suas práticas, certo? E aí no final, aquelas que estiveram ali empenhadas, focadas, vão poder participar do sorteio, tá certo? Uma coisa, né, que de início eu falei que eu ia falar, acabei pulando, é a questão do hábito. Tudo na nossa vida são, né, que nas nossas ações, a gente é movido ali pelo hábito. Então, quando nossa mente, ela, com frequência a gente fala, obrigada, com frequência a gente fala, né, minha mente está me sabotando, ou então a gente usa muito essa frase, eu estou procrastinando. É difícil para todo mundo criar novos hábitos. Então, recentemente eu li, né, O Poder do Hábito, é um livro, até deixei ele aqui para vocês verem, já mostro já. Ele é muito interessante porque ele ensina passo a passo ali, ferramentas, dicas, insights muito legais de como a gente pode dar a volta por cima. Então assim, hoje, se a gente tem hábitos ruins, porque a gente aprendeu hábitos ruins. E aí, nada impede de que a gente aprenda novos hábitos, né, hábitos bons, saudáveis. Falando aqui, né, dentro, né, do exercício físico. Então, se vocês têm um objetivo, buscam resultados, às vezes a gente pensa só no resultado, mas não pensa em como eu vou fazer, né, para mudar, né, os meus vícios, mudar esses maus hábitos, né, então a gente pode considerar assim maus hábitos, e a gente só pensa no resultado, e quando vê a gente já se frustra, porque tá longe de ser alcançado esse resultado. Então, assim, a dica que ele dá, que é bem interessante, é começar pouco, com pequenas atitudes, né, pequenas mudanças, né. Outro ponto legal que ele cita, né, ao invés de a gente pensar na mudança, a gente substituir os hábitos. Então, se eu faço hoje, né, algum hábito ruim, eu vou parar, analisar, pensar, né, como que eu posso substituir esse hábito por outro hábito que lá na frente vai trazer aquele resultado que eu busco. Então, ele dá outras dicas também, super interessante. Como eu disse, às vezes a gente pensa no resultado final. Mas para aquele momento que a gente está passando pelo processo, é interessante a gente pensar numa recompensa, por exemplo. Hoje, falando de exercício físico, eu penso, eu quero emagrecer. Então você só pensa ali, né, no seu corpo magro, já esbelto. Mas o que eu posso fazer antes? É ruim ter o hábito de ir pra academia? É chato, né? Mas pensa no depois, né? O que eu tenho de recompensa depois disso, né? Depois desse hábito, até ele se tornar um hábito que seja prazeroso, ou então quando você se vê, né? Esse hábito já ganhou uma consistência e aí você chegar no resultado final. Claro que não vamos colocar a recompensa, né? Que muitos falam, né? E fazem até, né? Não só falam. Eu já fui na academia hoje, eu já malhei, eu já fiz 1 hora de esteira, já fiz uma aula de bike, então eu posso comer um chocolate, então eu posso comer pizza, eu posso comer hambúrguer, eu estou no lucro, né? Não é essa recompensa, esse tipo de recompensa que a gente, né, tem que pensar, mas algo ali do prazer mesmo, né? É aquele início, né? Você sente às vezes algo ali te impulsionando para não ir, mas aí você vence aquilo, e aí qual que é o prazer desse depois, né, que é gerado? Porque o exercício físico, ele proporciona esse prazer, né, que é você tá mais disposta, você tá com a mente mais tranquila, ou então mais preparada, né, pra encarar, né, os desafios ali do dia a dia. Então a gente tem que abrir um pouquinho mais a nossa mente, porque a relação, né, de exercício físico, seja lá emagrecimento, ou seja, qualquer benefício que vocês buscam, a gente tem que ligar com as nossas emoções, né, então o que me encantou no LPF, né, que teve uma virada de chave ali na minha área, né, que foi um momento até que eu pensava mesmo, né, se era algo que eu gostaria de continuar ou não, é essa questão do todo, né, do olhar, né, assim como a fisioterapia, né, a osteopatia também nos traz esse olhar do todo. Se hoje eu tenho algum problema, alguma dor, alguma doença, buscar a origem disso, né, tratar a causa e sempre buscar o porquê, onde eu estava naquele momento, onde eu comecei a sentir aquela dificuldade, aquela dor, sempre pensar num todo. Então a nossa mente comanda muito nossa rotina, o nosso dia a dia, o nosso corpo, né? Então isso é muito importante frisar. Deixa eu só acompanhar novamente aqui se eu pulei alguma coisa. Nosso planner, ele chegou até mim, ele subiu, ele desapareceu, agora ele voltou. Então, mais ou menos, tá, gente? Depois eu vou encaminhar em PDF pra vocês, certinho, como vai ficar. E o ideal é que vocês imprimam, tá? Pode deixar no celular como imagem e ir assinalando lá? Pode, mas eu não recomendo, tá? Então, aqui mais ou menos um exemplo, tá?
de como seria. Então, aqui a gente vai deixar, deixa eu ver aqui direitinho pra não falar errado. Então, aqui seria o exemplo de uma semana, né? Semana 1, semana 2. Aí vocês vão imprimir outra folha com a semana 3, semana 4. Aí só pra vocês verem direitinho aqui. Aí o ideal é que vocês anexem, né, esta folha. Pode ser no espelho de vocês, pode ser na geladeira, no armário, onde vocês quiserem, mas algo, né, onde vocês passem ali por ali todos os dias e vejam que ele está ali te chamando. Vocês vão assinalando. Oi, pessoal, tudo bem? Então vocês vão assinalando cada dia o que eu deixei aqui como exemplo para vocês adquirirem, né, novos hábitos, nova rotina, certo? Então serão 4 semanas, não só uma, porque o nosso desafio é de 30 dias. E aí, como vai funcionar a questão do pagamento do desafio? Sim, é um desafio pago, tá ok? Porém, é um valor bem acessível. Esse desafio ele tá saindo por R$ 89,90. Nas minhas aulas, né, de LPF, seja online, seja presencial, esse valor é abaixo de uma aula, tá certo? Então, vocês, né, terão as 4 aulas de LPF, né, o treino em casa e esse planner e mais os brindes por esse valor. Ou seja, também, como citei ali as outras profissionais, não paga, né, nenhuma dessas atividades, né, nenhuma desses brindes, seja treinagem, seja uma consulta. Hoje vocês não acham nenhum serviço, né, desses abaixo desse valor, tá? A gente vai fazer pela plataforma da QIFI, depois no nosso grupo específico lá, desafio, para quem vai participar. Aí eu vou mandar o link através de lá, né? O desafio vai ser a live do YouTube, tá? Se tiver alguma intercorrência, depois eu aviso, comunico vocês lá no grupo, tá certo? E lá então ficará o desafio, que depois eu vou jogar na plataforma, e qualquer intercorrência eu deixo disponibilizado lá no nosso grupo. E lá a gente vai ser o nosso canal também de, né, conversa, certo, pessoal? Tem alguma dúvida? Eu gostaria de saber aí de vocês, se tem alguém que tá nessa pegada que, eu preciso ser mais ativa, né, não preciso, né, não quero que vocês esperem o próximo ano, né, pra ser mais um item lá, né, uma meta pra 2026, pra vocês aí, então, pensarem em iniciar, né, uma atividade física. Então, aqui digamos que é um empurrãozinho mesmo, né, uma ajuda. Esse desafio é algo que eu queria ter feito já há um bom tempo, né, então, assim como muitas pessoas, né, eu também tenho as minhas limitações, eu também procrastino, né, então é um trabalho diário. Então, como o próprio livro lá indica, né, começa devagar, um passo de cada vez, né, as mudanças elas vão ocorrendo aos poucos, né, não adianta a gente querer mudar tudo num dia só, né, não é dessa forma, né, que a gente vai ter uma boa resposta. Pelo contrário, é mais fácil a gente desistir quando a gente quer mudar radicalmente, né, do que aos poucos, né. E uma coisa acaba interferindo na outra, né, eu falo por mim mesma, que quando eu tô focada ali, né, no treino, né, fazendo certinho, malhando todos os dias, ou 4 vezes, 5 vezes na semana que seja, é muito mais fácil eu focar ali na minha alimentação, me preocupar em dormir melhor. Então, é uma consequência, né? Uma coisa é uma consequência da outra. Então, muitas vezes, quando a gente não tá nesse ritmo, aí é muito mais fácil a gente errar. Então, aí a gente já traz o negativismo, né, à tona novamente. Eu não tô treinando mesmo, então eu vou comer tudo, vou comer bobagens, vou dormir errado, né? E isso não é você falando, né? É sua mente mesmo ali te impulsionando para isso. Então, por isso que é muito interessante a gente trabalhar a nossa mente, né, em conjunto, não só o nosso corpo, tá? O livro que eu falei para vocês é esse aqui, do Poder do Hábito. Então, quem não leu ainda, tiver a oportunidade, leiam, porque é bem interessante. Como eu falei, nosso corpo é único e aí a gente tem que trabalhar todas essas áreas, né? É um conjunto. Queria agradecer, então, a presença de vocês. Sejam bem-vindas. E quem gostaria, né, que vocês todas, né, quem tá lá no grupo, porque eu vou deixar, né, essa live salva lá, gostaria que todas vocês participassem de coração aberto mesmo, com esse intuito de uma ajudar a outra, né, motivar a outra. Isso também é muito interessante. Quando a gente tem mais pessoas na mesma sintonia, com a mesma motivação, fica mais fácil a gente se manter focada. E a constância, né, gente? A gente sabe também que os resultados vêm através da constância, por isso o livro fala muito, né, do hábito, do poder do hábito. É isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. Deixem suas dúvidas depois ou algum comentário, tá bom? E aí depois eu respondo vocês, tá ok? Obrigada, gente. Boa noite e até mais.